prazer te conhecer, um privilégio, uma honra, conversando ali com você. Delca tem uma história digna de ser contada, vai deixar um legado aí maravilhoso. Amém. Você, fiquei sabendo que é a fundadora desse projeto. Isso. Como que tudo começou? Olha, em 78 eu trabalhava numa empresa americana, ganhava bem, tinha uma família estabelecida, classe média, que não necessitava do meu recurso, então eu trabalhava ajudando, familiar. Meu pai brincava muito que eu não olhava o canhoto do talão de cheque. Naquela época que o talão de cheque fazia tudo, né? Hoje em dia a gente quase não usa. E uma amiga minha, muito íntima, eu pertencia a uma igreja no meu bairro, Renascença, uma igreja muito estruturada, falou, vamos montar uma escola, vamos montar um jardim. Ela era filha do pastor, nós íamos já à dependência durante a semana, nem ficamos empolgadíssimas. Tudo já montado, eu muito alegre com aquilo, orando para o Senhor, porque aparentemente não tinha como dar errado. Uma escola na igreja evangélica. E no meu quarto um dia o Senhor me falou, e eu no Velho Testamento, na passada do Jordão, quando chegares ao Jordão, aí você para. E foi chegando minha irmã na minha casa e falou, para com esse projeto, que Deus tem outra coisa na sua vida. Eu parei, chorei muito, falei com Deus que nunca mais eu queria saber de trabalho com criança. Ele não deixou eu montar a escola, a pré-escola dos meus sonhos. E na minha casa, fui lendo a Bíblia, consolando, e o Senhor começou a falar comigo em João 15. A presença do Senhor foi tão grande naquele quarto que eu não tinha como olhar para os lados. Eu tinha a impressão que eu ia ver Jesus, ver um anjo, ver uma coisa. Eu tremia tanto, e o Senhor falando, né? O que eu quero para você. Eu não tinha ainda a visão do que era a escolinha, mas sabia que Ele tinha uma obra no meu coração. E aí Deus usou uma outra irmã, a irmã Salete, que hoje está na glória com o Senhor. Delca, vamos montar uma creche. Trabalhávamos nesse trabalho social e vimos duas crianças quase morrerem, porque ficavam sozinhas para os pais trabalharem, e elas fizeram fogo no colchão. Se o barracão não fosse tão frágil, eles teriam morrido. Porque aí nós quebramos as portas, tiramos aquelas crianças, e daí começou o desejo de ter uma obra social que há 40 anos não tem o que tem hoje, né? E aí fomos caminhando com esse projeto, vamos orar, vamos tentar, perto do Vista Alegre, alugar uma casa, sem recurso quase nenhum. Alugamos, era uma casa maçônica, já estava tudo fechado para um aluguel, e o proprietário nos chamou, olha, não sei porquê, mas eu quero que vocês fiquem aqui. E aí começamos sem muito móveis, ganhando muita coisa do pai dessa presidente nossa. Ele já tinha tido uma indústria de laticínios, então ele doou muita coisa e começamos assim, fazendo uma excursão, muito sem propaganda, as mães precisando trabalhar, deixando as crianças ali. Dependendo de uma vizinha para fazer uma sopa, no início eram poucas horas, esquentando uma mamadeira numa vasilhinha com álcool, né? Todos os dias que a escola terminava, eu ia para um canto, eu e Salete, a gente chorava uma meia hora. Tipo assim, Senhor, nós vamos conseguir no próximo dia. E o Senhor foi nos resolvendo, foi nos ajudando, foi trazendo pessoas, eram muito amigos nossos da Batista Central na época, isso há quase 40 anos, né? Ajudavam, mas a gente tinha muita dificuldade para pagar um aluguel, água, luz, uma gratificação, uma pessoa que era tudo voluntário. Meu pai tinha uma condição melhor e ele falou com a minha mãe, olha, não dura 6 meses, corta os recursos, não ajuda ela nem para passagem, que isso aí vai parar, não é possível. Uma menina que vai fazer faculdade, não sei o quê, trabalhando bem, vai largar para cuidar de menino? Não, isso é função do governo, isso é função do Estado. E poucos meses depois, antes desses 6 meses, ele foi uma das pessoas que mais ajudou. Hoje ele não é vivo, ele tinha um sítio, então era laranja, era linguiça que fazia, era batata, tudo os sacos vinham para a escolinha, ajudava muito. E aí o Senhor foi usou um pastor na época, era pastor Ivene, na Batista Central, tinha muita divergência, o pessoal tinha esses medos, um gasto muito grande. Será que vale a pena um gasto tão grande para uma creche? E o pastor Ivene falou, gente, vamos conversar no domingo de manhã. Ele conversou sobre a parábola do bom samaritano e eu lembro que ele falou uma frase que nunca saiu do meu coração. Nós não somos responsáveis pelo próximo do mundo inteiro, mas aquele que o Senhor pôs na sua frente, no seu pé, você não pode pular. E a escolinha, a Igreja Batista, é o próximo que Deus colocou. E daí começou os convênios, as ajudas, as participações. Betinho Duarte foi um vereador que nos ajudou muito na época. Era Dr. Hélio Garcia, o governador, ele não recebia ninguém de creche. Aí o Betinho marcou uma entrevista com ele era vereador, levou várias pessoas aqui. Quando ele chegou lá, ele falou, vamos entrando, gente, vamos entrando. E na época falou, era ele o representante do Estado, o que nós vamos fazer com essas coordenadoras, com essas mulheres, com essas crianças? E aí foi usando, depois veio o João Leite, que hoje é uma bênção na nossa vida, outros irmãos que não são políticos, né, não têm uma vida
tão assim destacadas, mas são homens de Deus, foram usando essas pessoas. Começou convênio com a prefeitura, com o estado, fomos crescendo, viemos para cá, porque em Vista Alegre começou outros trabalhos sociais e aqui não tinha nada. Teve um momento que você ficou sem dinheiro de passagem? Fiquei várias vezes. De eu estar na escolinha e não ter como ir embora e falar, Senhor, e aí chegava uma irmã, que bênção, que gracinha. Ô Deus, eu tomo esse dinheiro aqui a pouquinho, mas esse é para você. Aquilo eu calculava, dava você vir trabalhar uma semana. E assim a gente ia fazendo, né? Até que todo mundo falou, peraí, esse negócio tem alguma coisa diferente. Tem algo diferente nessa escola, nesse acontecido. Deus tá sendo uma forma diferente ali. Pessoas vinham ouvir do evangelho com a gente, porque os maridos tinham muito preconceito. Não quero que você vá para a igreja de crente, não. Mas na creche deixava vir. Sim. Na creche participava de reuniões, ouvia. Então tudo que acontecia em casa, levou tiro, batizou, ganhou menino. Gente, chama o povo da escolinha para orar. E aí começou a nossa influência na comunidade, né? Hoje, graças a Deus, a gente é muito conhecido aqui. Se eu tenho que dar bronca num cara que está envolvendo demais com o tráfico, eu chamo, abaixa a cabeça, eu dou aquele sermão e tem que ficar quieto. Mas são pessoas muito amigas. Às vezes eu estou aqui até mais tarde, porque eu não trabalho de manhã, eu fico até às 8. Aí passa um e fala, Delca, já jantou? Você quer comer alguma coisa? Nós vamos embora, me avisa que eu te levo no ponto. Então são amigos que a gente fez, são diferença na vida, na perspectiva de visão, né? De saber que você com o Senhor, com o seu trabalho, você pode muita coisa com a sua família. Não precisa ficar preso ao tráfico, à prostituição. Claro que isso nós estamos falando das vitórias, tem muitas lutas, né? Eu queria, olha, tudo que Deus fez para você, o Senhor, foi uma coisa assim surpreendente. Agora, deve ter algum acontecimento que deve ter assim chamado muito a sua atenção, uma surpresa do Senhor que você falou, nossa, teve uma vez que Ele fez alguma coisa assim inimaginável. Olha, você consegue lembrar de um feito de Deus? Tudo é maravilhas. É verdade, né? Sua história é uma história de maravilha. Teve um que você falou assim, essa eu preciso recordar porque... nós já tivemos um ex-aluno da escola, eu não tenho muito contato com ele, não tinha na época. E ele sempre foi um menino assim, muito introvertido, muito difícil de conversa. Ele já chegou na escolinha com 6 anos, lá no Vista Alegre. E era uma pessoa de uma família muito pobre, muito marginalizada, não tinha beleza, não tinha perspectiva de estudo, mas era um menino muito carinhoso. Sempre com a gente sempre orando, demonstrando que amava. Viemos embora para cá e eu soube depois que ele tentou suicídio. Envolvido com tráfico, talvez preso porque não tinha dinheiro, eu não sei detalhes. Mas o que ele teve na casa de uma professora, muito rápido, e disse, olha, quando eu estava lá eu lembrei da escolinha, lembrei da tia Delca, lembrei da tia Suza, lembrei da tia Dodora. E eu lembrei que elas me amavam, que Jesus me amava. E eu saí correndo e nunca mais pensei nisso. Isso marcou muito a vida da gente, né? Tem pessoas hoje que marcaram também, meninos que hoje são, o esposo é pastor, com filhos, tudo porque a semente foi feita aqui. Eu nunca esqueci o que eu ouvi ali dentro, né? E isso é muito gostoso. Você ouvir uma família falar, na minha casa não se fala mais palavrão, tem que orar antes da refeição, porque meus meninos, isso 4, 5 anos, né? demais. Isso é transformação. 4, 5 anos Eu queria não que você permite, deixasse né? um recadinho para quem está nos assistindo. Se fizesse um convite. Eu estou muito emocionada conversando com você. Você tem um convite para um voluntariado, para alguma coisa? É uma alegria muito grande. Isso que a gente está contando aqui, isso é real, isso é palpável. Quando você se envolve com algum trabalho social, financeiramente, dedicando horas, doando aquilo que você às vezes não tem, é muito gratificante. Porque você realmente vê que o Senhor faz diferença. O pouco que você traz, o pouco que você ajuda, não só aqui com tantas obras sociais, né, com adultos, com menores, com idosos, com meninos de rua, você vê que Deus realmente transforma. E Ele coloca no seu coração, é isso que eu quero para a sua vida, né? Sereis meus amigos se fizer aquilo que eu quero. E é isso que nós temos caminhado. O Senhor tem feito diferença nesse mundo difícil que a gente tem vivido, com uma tecnologia tão avançada e muitas vezes as pessoas estão vazias. Essa é a alegria que a gente tem, né? De ver crianças o tempo todo correndo, brincando, mostrando uma roupa, um adolescente, às vezes implicando, você está pegando meu pé, tia, não. Mas a gente senta e conversa, isso é necessário. E eu queria realmente convidar você que está vendo, participe do nosso projeto, algum outro projeto, ajude, se envolva de alguma forma que você vai ver como que é gostoso a gente fazer parte desse grande exército para mudar, para transformar a nossa sociedade, pelo menos ajudar, né? De alguma forma, algum toque. Eu sei que é muito difícil você dizer, vou mudar, vou fazer. Mas quando nós temos o Senhor, quando nós temos irmãos que nos ajudam, a gente vence muitas barreiras.
Delca, às vezes meia hora por semana faz diferença? Faz diferença? Muita. A pessoa pode Às falar, vezes não a tenho professora tempo. Tem, aqui nós temos pessoas que chegam aqui e ajudam no lanche. Professora, você vê, você pega uma criança às 7h30 da manhã e vai até 4h30 da tarde. 15, 16, 18. Chega um ali, conta uma história, põe um fantoche, põe uma meia na mão e mexe. Aquela professora sai, toma uma água, descansa um pouquinho. Aquilo é muito joia, né? Às vezes tem gente que fala assim, ô Delca, cheguei aqui com uma sacola para o bazar, mas você é tão pouco, mas é assim que se começa. Né? Você faz um bazar, você divulga, ajuda pessoas, de repente você passa na rua, vê pessoa usando aquilo, é muito bom. Então, de qualquer forma, pouco tempo, conhecer, orar, chamar uma pessoa e orar, tá no portão quando uma família está chegando, você percebe aquele olhar, será que eu posso orar com você? Às vezes o nosso dia é muito corrido. A professora está integrando criança, está conversando sobre o medicamento que tomou. E esse minuto às vezes passa. E se perde. Se perde. Tem gente que vem aqui, conversa, bate papo, vem cá, eu oro com você, vai na casa. Nem sempre você tem Pode trazer bolo de chocolate para a professora? À vontade. Bora, gente, colocar o amor em ação. Isso aí.